Uma boa noite a todos. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus e Jesus, aos membros da casa, pela oportunidade de aqui estarmos novamente, oportunidade de estudo, oportunidade, acima de tudo, de aprendizado, e agradecer a Jesus, a Deus, que somente por eles é que nós aqui estamos novamente. Nós, hoje, o objeto dos nossos estudos da noite, continuando os nossos estudos no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 2, intitulado O Meu Reino Não É Deste Mundo, e coube-nos, portanto, trazer uma reflexão acerca do item de número 4, intitulado A Realeza de Jesus. Uma vez que ele, como o próprio título do capítulo nos fala, Meu Reino Não É Deste Mundo, uma passagem que ele fala diante de Pilatos, Pôncio Pilatos. Então, a reflexão de hoje vai se basear nessa realeza, nesse reino de Jesus, em toda a sua grandeza. E aí que nós vemos a grandeza da doutrina espírita, que nos traz tantos detalhes acerca da grandeza do Mestre, acerca de todo o seu trabalho conosco, uma vez que nós sabemos que ele é o nosso governador, o governador do nosso planeta. Então a doutrina espírita vem através dos relatos dos espíritos escolhidos pelo Senhor, a fim de nos trazer o esclarecimento acerca dessas coisas, principalmente dos bastidores da vida. Nós então podemos compreender um pouco mais a sua grandeza e, sobretudo, do seu amor. O ponto-chave do ensinamento de Jesus foi justamente, ou o cerne, o pilar, foi trazer-nos uma nova concepção de Deus. Um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus bom. E, consequentemente, nós então compreendendo ser Jesus o Espírito mais puro que nós tivemos contato, o governador do orbe, consequentemente de um amor, de uma misericórdia também para conosco, vamos dizer assim, imensa, e somente através da compreensão, portanto, deste amor, tanto de Deus, através dos atributos da divindade, através das leis divinas, e do amor de Jesus para conosco, isso nos dará uma segurança, uma serenidade, tanto quanto um equilíbrio para as nossas vidas e uma, vamos dizer assim, podemos dizer assim, uma fortaleza, a fim de consolidarmos a fé em nós, em nossos corações, mãe de todas as virtudes. Então, o entendimento acerca da grandeza de Jesus nos ajudará e muito para a compreensão da vida, para nós caminharmos, portanto, de uma forma equilibrada e segura. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, capítulo de número 1, intitulado Gênese Planetária, traz-nos a informação de que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos estão as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, existe uma comunidade de espíritos puros que então detém o poder que está nas mãos desses espíritos, toda a vida, todo o poder acerca de cada planeta, das grandes e imensas moradas na casa do nosso Pai. Então existe uma comunidade de espíritos que comanda tudo isso. Segundo Emmanuel, essa comunidade da qual Jesus é um dos seus membros divinos, ou seja, Jesus é um desses membros, segundo Emmanuel, apenas já se reuniu por 2 vezes nas proximidades da Terra para a solução tanto de problemas concernentes à organização quanto à direção do nosso planeta. Isso dentro do período dos milênios conhecidos por nós, desde o momento da formação do nosso planeta, onde nós temos o conhecimento acerca do começo da vida. Então,
o mestre faz parte dessa comunidade de espíritos puros, e ao que nos foi dado saber, essa comunidade apenas se reuniu por 2 vezes, nas proximidades da Terra. A primeira vez que eles se reuniram foi justamente quando o orbe terrestre se desprende da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema de informação, dando origem, portanto, ao que antecedeu a vida na matéria, em ignição no nosso planeta. Então, no momento onde eles se reuniram pela primeira vez, foi quando justamente estava acontecendo a formação do nosso planeta. Foi quando ele se desprende da nebulosa solar. E então, segundo Emmanuel, onde ele traz Jesus como o divino escultor, ele chama o mestre de divino escultor porque foi Jesus quem operou a escultura geológica do nosso planeta. Então foi Jesus que desenhou o nosso planeta, foi Jesus que operou a escultura geológica, o tamanho da grandeza do mestre. Olha o tamanho da inteligência do nosso mestre, olha o tamanho da evolução do nosso mestre. Ele que opera, portanto, a escultura geológica do planeta. E no primeiro momento ele organiza o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável para a existência dos seres no porvir. Então, no primeiro momento, ele opera a escultura geológica do planeta, logo em seguida, ele faz a pressão atmosférica adequada ao homem e também organiza os centros de força, onde harmonizavam os fenômenos elétricos para a existência planetária. Então, o mestre, nesse primeiro momento, ele então organiza, né, o nosso planeta e dá os primeiros passos rumo a caminho da vida organizada na Terra, no nosso planeta. Sob a sua orientação misericordiosa e sábia, laboravam na Terra inúmeras ou numerosas assembleias espirituais, de operários espirituais. Então, sob o comando do mestre, sob a sua orientação misericordiosa, sob a sua orientação sábia, numerosos trabalhadores, numerosas assembleias de operários espirituais laboravam na Terra, para que pudessem, então, no futuro, ter vida no planeta, começarmos aqui o nosso processo de evolução. A ciência jamais viu as suas mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizavam o nosso globo. Então, o que comandava ali para que houvesse, para que pudesse começar a ter vida no nosso planeta, organizando os centros de forças, foi o mestre. Foi o mestre que no silêncio fez tudo, ou sob as vistas de Deus, com a ajuda desses benfeitores amigos, ele então organiza o cenário da vida e traz condição para que houvesse a existência de seres vivos no porvir. Essa foi a primeira vez que se reuniram esses espíritos. A segunda vez que se reuniram foi quando se decidia da vinda do Senhor à face do nosso planeta, trazendo a sua lição imortal, trazendo o seu evangelho de amor e de redenção a toda a humanidade. Então eles se reuniram mais uma vez quando se decidia da vinda do nosso mestre para o nosso planeta, para a nossa para a Terra, a fim de que trouxesse para nós as lições eternas e imortais. Mas, segundo Emmanuel, vale lembrar também as promessas do Cristo perante aquela turba de espíritos sofredores e infelizes que foram exilados na Terra vindo de Capela. Então o mestre, ele acolhe o que havia de pior no planeta de Capela, na constelação ali de Capela, aqueles espíritos que, ao que nos foi dado saber, permaneciam resistentes ainda à melhoria, à transformação, ao bem, ainda enrijecidos no mal, e que, como estamos hoje num período de transição, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde eles já passaram por esta situação, e esses espíritos que permaneceram ainda enrijecidos no mal, foram exilados para a Terra. E o que o mestre faz? Acolhe a todos eles. Acolhe a todos eles, o que havia de pior, portanto, em Capela. Ficando evidente, uma vez mais, o tamanho do seu amor perante toda e qualquer criatura. Então o mestre exorta esses espíritos à edificação das suas consciências,
através do cumprimento dos seus deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerativo de si mesmos. Então ele convence esses espíritos a trabalharem no bem, a se esforçarem, a se regenerarem. Uma vez que foram afastados foram afastados do seu planeta, mediante o imenso campo de lutas que iria se desdobrar na Terra para esses espíritos. Então ele consegue, com seu amor, fazer com que esses espíritos buscassem a edificação, buscassem o esforço regenerador de si mesmo, através dos trabalhos de solidariedade e de amor. O Mestre, então, abençoa-lhes as suas lágrimas santificadoras, diante dos imensos campos de lutas que se desdobravam na Terra, e com isso ele promete a sua assistência cotidiana, tanto quanto promete a sua própria vinda no porvir. Então, olha o tanto. Esses espíritos enrijecidos no mal. Esses espíritos queriam reencarnar num planeta muito atrasado, praticamente, vamos dizer assim, primitivo. Queriam passar por grandes dificuldades. Espíritos que já falharam muitas vezes, com medo de falhar novamente. O que o Mestre faz? Promete a sua assistência cotidiana e, sobretudo, promete a sua vinda no porvir. Promete a sua vinda no porvir. Esses espíritos, então, guardaram essas promessas, as reminiscências dessas promessas no íntimo das suas almas. E então o Mestre, mesmo assim, fortalecia-os no seio das massas, enviando periodicamente seus missionários e os seus mensageiros. É por isso que nós vemos, muito antes da vinda do Mestre, milênios antes da vida do Mestre, as epopeias do Evangelho foram cantadas em diversas partes do nosso planeta. Quantas profecias em diversos povos falando da vinda do Messias. Esses espíritos guardaram no íntimo uma secreta intuição acerca da vinda do Mestre. Todos o aguardavam, todos o queriam. Todos o queriam recolher em seu seio acolhedor, todas as nações. Então olha a grandeza do Mestre, que ele faz com esses espíritos. Enrijecidos no mal, convence-os com o bem, através do amor, através da solidariedade, e então dá uma oportunidade a eles. Ajuda-os e vem prometendo vir ter pessoalmente com eles, na Terra. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, capítulo de número 1, intitulado Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, relata-nos que os historiadores do Império Romano sempre observaram com um grande espanto a gloriosa época de Augusto. Porque é nessa época onde cessa, por um tempo, os movimentos de destruição e de morte do Império Romano. Onde acontece o maior avanço intelectual deste povo que tinha maiores recursos. É neste momento onde nós vemos ali, observamos um período de relativa paz. No império onde julgava-se o maior do mundo, julgava-se incaível e extremamente dominador. Caio Júlio César Otávio, segundo Humberto de Campos, chegaram ao poder não obstante o lustre da sua ascendência, mas por uma série de acontecimentos felizes. O mundo como que se pressentisse uma renovação, uma bênção de renovação nos valores do tempo. Em breve, todas as legiões se rendiam a este jovem sem resistência, sem lutas, sem mortes. Uma nova era principiava com esse jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava num movimento de harmonia e de júbilo, mesmo diante de séculos de guerras tenebrosas. Na cidade dos Césares levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma, nesse período. Nós percebemos também que nesse período na cidade, em Roma, nós vemos um número muito grande
uma ascendência muito grande de espíritos nobres, realizadores, de artistas, né? Roma se povoava de artistas, de espíritos nobres, de espíritos realizadores. Em todos os recantos, nós observamos ali, segundo Bert Campos, que predominava a segurança ou a bênção da segurança, e também o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Roma jamais reuniria um número tão grande de inteligências. Foi nessa época justamente que surgem Horácio, Tito Livio, Mecenas, Virgílio, Salustio. Criavam-se, nesse período, leis de harmonia e de justiça, um oceano de paz inigualável. O próprio imperador, em presidindo as grandes festas populares, quando observava do alto da sua tribuna aquela tranquilidade geral do seu povo, ficava espantado com a pátria tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar isso, essa harmonia que reinava no povo de Roma, ele então chorava de comoção, principalmente quando escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacam estes versos de morredora beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que nunca possas ver nada igual, nada maior do que Roma. É a esfera do Cristo que se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Somente pela aproximação do Mestre, que estava prestes a reencarnar, nós vemos todo esse movimento de paz, de amor, de tranquilidade, de júbilo num povo. Somente através dessa aproximação da esfera do Cristo. Por isso que os historiadores não conseguem explicar, porque eles não perceberam ainda que tratava-se do século do Evangelho, do século da Boa Nova. O ascendente místico, portanto, da era de Augusto, se traduzia muitas das vezes nessa paz e nessa harmonia geral, em que o povo se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o emissário sublime. Segundo Humberto Campos, traria, portanto, a sua lição imortal, sua lição de verdade, de bem, de amor, onde então iria se espalhar por todo o mundo, com uma chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. Era a festa do noivado, onde o próprio Mestre se referia no seu primeiro ensinamento, quando ele aparece pela primeira vez. Onde o Mestre é o noivo e a humanidade é a noiva, o perfeito casamento que se daria. O Mestre então vem, onde os pastores foram avisados acerca da sua vinda por um mensageiro celeste, que os exorta através dos seguintes termos: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Acaba de vos nascer na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, que é Cristo Senhor. Glória a Deus às alturas, paz na terra, para os homens de boa vontade. O Mestre então vem na humildade ali da manjedoura, trazendo já a primeira lição. Vale recordar que todos os movimentos de Jesus, todas as suas falas, nada é ao acaso, tudo tem uma lição, vamos dizer assim, por detrás, tem um ensinamento por detrás, devido ao tamanho da sua grandeza, o tamanho da sua inteligência, do seu amor para conosco. Falando um pouco mais acerca dessa esfera do Cristo, da sua aura que trazia para todos nós esse clima de harmonia, de paz, como não nos recordarmos da obra Há 2000 anos, do encontro do orgulhoso senador Públio Lento, senador romano, umas reencarnações de Emmanuel, onde então, quando ele estava diante do nosso mestre, ele cai de joelhos e começa a chorar, não consegue falar nada, tamanha emoção de estar diante de Jesus, uma pessoa extremamente orgulhosa que não acreditava
Mas diante do mestre ele cai de joelhos em pranto. Vale recordar um breve trecho da conversa que eles tiveram, principalmente quando Emmanuel, na época Públio Lentulus, recorda-se da grandeza de Roma, do Império Romano, onde então o mestre, captando esse pensamento, diz a ele: os seus poderes são muito efêmeros e as suas riquezas bem miseráveis. Mas agora soa para o teu espírito um ponto de referência para a regeneração da tua alma. Cabe, porém, aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. Somente depois daqui a alguns milênios. Então, o mestre o acolhe, o mestre mostra ali toda a sua, de certo modo, a sua grandeza. Mas então Emmanuel ainda é muito orgulhoso, ainda é muito preso aos bens materiais, muito preso à posição de comando, não se rende a ele. E nós vemos ao longo da sua trajetória que somente depois de milênios que ele consegue de fato se reerguer ali naquela reencarnação de Padre Manuel da Nóbrega. Ele consegue de fato ali se concretizar no caminho do bem, no caminho de amor, no caminho de redenção. Milênios, portanto, como o próprio mestre o prevê. Então, o mestre, ele vem, como nos relata Paulo na carta aos Filipenses, aniquila-se a si mesmo, toma a forma de um servo e faz-se semelhante aos homens. Mas o mestre nos dá aí mais uma lição de humildade, de caridade, porque nós não vemos a sua grandeza, nós não podemos ver a sua grandeza, porque nós não temos condição de ver o tamanho da sua grandeza. Então ele se aniquila, então ele se diminui, ele se faz semelhante aos homens. Ele se faz servo de todos, como ele próprio mesmo diz para os discípulos, quando se preocupavam em quem era o maior dos discípulos. Aquele que deseja ser o maior, que seja o servo de todos. Então o mestre vem não para ser servido, mas para servir. Mas para servir a todos nós. Humberto Campos, agora na obra Pontos e Contos, capítulo de número 25, numa história intitulada Simeão e o Menino, Humberto Campos conta-nos que certa feita José e Maria estavam no templo em Jerusalém com Jesus ainda de colo, criança, quase que bebê. E no templo em Jerusalém estava lá o velho Simeão, que é citado nas Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Simeão era um homem já de idade, um homem velho, mas um homem justo e temente a Deus. E num determinado momento, ele pega Jesus no colo, porque ele acreditava que ali tratava-se do Messias, né, do Cristo, e conservando-se um pouco afastado de Maria e de José, ele então dirige a palavra ao menino. Dirige a palavra a Jesus ali, ainda de colo, né, um infante. Então ele questiona Jesus. Menino celeste, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor, por que não preferiste a púrpura imperial? Por que não te ligaste aos juízes, aos sacerdotes, aos príncipes? Longe dos senhores romanos, como advogará a causa dos justos e dos humildes? Diga-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do eterno Senhor? E o menino, então, num gesto que passa desapercebido de Simeão, que estava em lágrimas, o menino levanta a mãozinha direita, a destra, e bate por diversas vezes no peito daquele homem, daquele velho. No mesmo momento, Maria vem, toma dos braços de Simeão e parte. Passa o tempo, Simeão, como já era um homem de idade, em relativamente pouco tempo ele desencarna. Então ele vem a saber, vem a descobrir que Jesus, naquele dia que ele indagou, fez tantos questionamentos, ele não ficara sem resposta. Porque o jovem menino, ele respondeu batendo no coração, batendo no peito de Simeão, dizendo que ele vinha da casa do pai não representá-lo nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra, mas veio da casa do pai a representá-lo no coração dos homens.
no coração dos homens. Então ele descobre que ele não tinha ficado sem resposta. E aí nós vemos a grandeza de nosso mestre mais uma vez, que mesmo naquela condição de criança, demonstra tanta consciência, demonstra que estava ali presente, observando, recolhendo assim a questionamento sincero de Simeão, a preocupação, e responde então a Simeão, dadas as circunstâncias do seu corpo físico, onde mesmo naquela condição não tinha como esconder ali, não tinha como, vamos por assim dizer, esconder toda a sua grandeza, né? Toda a grandeza do mestre, toda a sua inteligência, toda a sua evolução, seus anos e milênios de evolução. Humberto Campos, agora na obra Boa Nova, capítulo de número 2, intitulado Jesus e o Precursor, narra-nos um momento interessante que estava num diálogo entre Jesus e Maria. Na ocasião estava ali Maria, Isabel, que era mãe de João Batista e Jesus ainda menino, criança. E Maria começa a narrar um acontecimento que tinha ali com Jesus, né? Um diálogo que teve com Jesus ali pequeno. Jesus era criança nesse momento. E Maria começa a narrar que certa feita eles estavam na sinagoga, né? Vai lembrar que na época eles se dirigiam à sinagoga aos sábados, onde eram lidas as escrituras, onde eram comentadas as escrituras sagradas, e estavam lá certa feita, quando então o mestre, quando então Jesus, que era criança, começa a elucidar ali os orientadores do templo relativamente aos problemas que eles levavam ali para a discussão, para as reflexões daquela manhã. Então Jesus, com a sua fácil argumentação, ele começa a lhe orientar, ele começa ali a responder a esses problemas, elucidando esses problemas. E diante dessa fácil argumentação, onde todos ficaram perplexos, todos ficaram impressionados, destaca-se um homem de nome Eleazar, que era amigo de José e Maria, e Eleazar, então, depois desse acontecimento, ele puxa José de lado e fala, ó, receio que o menino nasceu para a perdição de muitos poderosos de Israel. E eles ficaram, de certo modo, preocupados, né? Porque Jesus, com a sua grandeza, com a sua sinceridade, trazendo a verdade, nós nos recordamos que diante dos doutores da lei, diante dos juízes, o mestre sempre se mantinha numa posição ali, procurando desmascarar a hipocrisia destes que reinavam, né? O mestre mesmo vem justamente porque estava sendo desvirtuado as escrituras sagradas. Muitos a utilizavam para chegar aos seus fins, utilizava a religião, utilizava as escrituras como meio para chegar aos seus fins. Então o mestre vem para cumprir a lei, o mestre vem para mostrar, de fato, a vivência da lei e, de certo modo, desmascarar isso. Então ele demonstra essa preocupação e dirige-se a José falando isso. Maria percebe, né? Maria fica sabendo disso e vai ao encontro de Eleazar para que intercedesse, né, junto dos orientadores do templo a favor de Jesus. E Maria fica, de certo modo, preocupada, né, porque os próprios orientadores do templo ali, percebendo a facilidade de argumentação de Jesus, fazem muitas promessas ali para ele, né, como um grande líder, de certo modo, que ele poderia se tornar. E então, chegando em casa depois desse acontecimento, Maria, então, é surpreendida por Jesus. Ele então pergunta, mãe, o que tu queres de mim? Acaso não tenho testemunhado que estou em comunhão com meu Pai que está nos céus? Então Maria fala a ele, meu filho, tenho receio por ti. Acho que você precisa e necessita de um maior aprimoramento, de uma melhor preparação para a vida. Então Jesus responde a ela, mãe, toda preparação útil e generosa do mundo é preciosa, mas eu já estou com Deus. Eu já estou com Deus. E Ele espera de todos nós toda exemplificação que seja boa. E com isso, eu saberei escolher a escola melhor.
Ou seja, Jesus então reafirma novamente que já estava com Deus, que já estava em comunhão com Deus, que toda a preparação da terra é útil, toda a preparação generosa e útil é preciosa, vale a pena, mas que Deus esperava de todos nós toda exemplificação que seja boa, toda exemplificação que fosse boa. E no mesmo dia que se deu esse diálogo, mesmo diante das grandes promessas que os orientadores do templo fizeram a respeito de Jesus, ele não escolhe segui-los, volta-se para dentro de casa e pede ao seu pai, José, que o admitisse nos labores da casa, na carpintaria. Como que se dissesse a todos nós que a melhor escola é a do lar e a do esforço próprio. Essa é a melhor escola. O material mais precioso que nós temos em termos de evolução está dentro do nosso lar. São as pessoas mais próximas de nós. Essa é a melhor escola. Não há caso que Jesus pede para o Pai que então fosse admitido em seus trabalhos. Olha a grandeza do Mestre. Criança, já com todo esse discernimento, com toda essa visão, já em comunhão com Deus. Já estava com Deus. Nos trazendo todos esses ensinamentos. Um pouco mais à frente, nós vemos ali um diálogo muito interessante, momentos antes do Mestre começar as suas pregações, né? Humberto Campos, no capítulo 3 de Boa Nova, intitulado As Primeiras Pregações. Momentos antes, Jesus havia se encontrado com João Batista no deserto, havia tido ali um diálogo entre eles, então Jesus parte. E por isso, e antes dele começar ali a sua trajetória, as suas pregações, ele passa por Jerusalém. Permanece ali nas adjacências do templo, quando então ele é visto por um grupo de juízes, por um grupo de doutores da lei. Vários ali nem deram bola para Jesus, mas devido à sua formosura, aos seus traços de originalidade, principalmente o seu olhar profundo e lúcido, chama a atenção e ele então vai ao encontro de Jesus. Mas dirige a palavra a ele com um certo tom de arrogância e de superioridade, dizendo: "Que fazes na cidade, Galileu?" Então o mestre responde a ele: "Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus." O doutor da lei ali então dá uma risada, dá uma gargalhada diante daquela resposta e diz: fundação do reino de Deus? O que tu pensas a ser que seja isso? O mestre então responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Mais uma vez, nós vemos o coração. Mais uma vez, como o próprio mestre dissera outrora, o reino de Deus não virá com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, todo esse reinado, toda essa transformação, que nós estamos aí no limiar de uma transformação para um mundo de regeneração, se operará primeiramente, estaremos portando um mundo de regeneração quando nós nos regenerarmos. Quando o nosso coração, nós abrirmos ali para a luz do sentimento, coração, dentro de cada um de nós, não é fora. Não é quando o mundo estiver, quando o bem estiver prevalecendo é que nós vamos nos modificar, não. Não. Nós não nos modificaremos depois que os outros se modificarem, não. Nós precisamos fazer esse trabalho, esse esforço. Então, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O juiz, então, dá uma nova gargalhada e pergunta: a obra divina em tuas mãos? Com quem tu contas para a execução dessa difícil empresa? Quem são os seus discípulos? Quem são os seus seguidores? Acaso conta com a ajuda de algum príncipe desconhecido e ilustre para a execução dos teus planos? Então o mestre diz: os meus companheiros hão de chegar de todos os lados do planeta. Hão de chegar colaboradores para a obra de Jesus, para a sua obra, para a fundação do reino de Deus no coração dos homens. Quantos espíritos missionários que nós vemos espalhados
por todo o mundo, onde são exemplos para nós, onde conseguiram influenciar quantos corações, quantas almas. Então, já demonstrando uma certa irritabilidade, o doutor da lei então questiona ele. Então escarnece dele mediante essa resposta. Com certeza, os ignorantes, aonde chegar, e os tolos, aonde chegar de todos os lugares na terra, estão em todos os lugares na terra. Mas, e com certeza, este constituirá o material da tua edificação. Mas tu falaste a respeito de uma obra divina. E por acaso você já viu alguma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? Então o mestre responde a ele: nenhum mármore é tão formoso e puro como o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, a aquisição do reino de Deus se dará através do nosso sentimento, através do nosso esforço próprio, da nossa boa vontade em nos melhorarmos, guiando a nossa mente pela luz do sentimento. Somente assim, através da nossa prática diária no bem, iluminando a nossa mente através pela luz do sentimento que nós vamos conseguir, e através da nossa boa vontade, nosso esforço próprio, do nosso esforço próprio. Mediante essa resposta, o juiz então pergunta a ele: conheces Roma ou Atenas? O mestre então responde: conheço o amor e a verdade. Conhece os códigos da corte provincial e as leis do templo? O mestre então finaliza respondendo: conheço a vontade do meu Pai que está no céu. Como a nos dizer que não precisamos saber de mais nada. Somente a vontade de Deus nas nossas vidas. Somente a vontade do Pai em nossas vidas. Não a nossa vontade, mas que a vontade dele prevaleça. Como por diversas vezes ele dissera, como no momento sublime ali, mediante ali, na famosa prece que ele faz no Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso: Senhor, afasta-te de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Demonstrando a humildade mais uma vez, onde até mesmo o mestre tem toda essa grandeza, tem tantos milênios, tantos anos de evolução, ainda se curva e ainda reconhece que esse é o caminho, Deus, como Deus, aquele que sabe o que é melhor para nós, até mesmo para um espírito puro como o nosso mestre, até mesmo um espírito puro como Jesus Cristo. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Então o juiz se retira, né, e o mestre começa ali, vai ao encontro de Simão Pedro, vai ao encontro dos discípulos ali formando os apóstolos. Mas vale recordar aqui, para finalizar, que o mestre, como ele mesmo dissera, buscava a fundação do reino de Deus na terra, e mesmo os discípulos, tendo passado por 3 anos ali de convivência com eles, tendo participado de todos aqueles milagres, os feitos do mestre, os ensinamentos, mas ao chegar ali no momento culminante da última ceia, onde presidia aqueles tempos, aqueles momentos difíceis, e diante da crucificação de Jesus, o mestre sentia e percebia que os discípulos ainda não haviam compreendido acerca desse reino de Deus, que se era esse reino de Deus. Porque na entrada triunfal do mestre em Jerusalém, eles acreditavam ali que era o momento, chegaria o momento. Tanto é que eles saúdam Jesus daquela maneira, eles recebem Jesus da entrada de Jerusalém daquela forma. Então eles julgavam que o reino de Deus viria com aparência exterior, seria instaurado pelo mestre na terra naquele momento. O mestre, percebendo isso, o que ele faz? Ele se levanta e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos, dizendo que aquele que quisesse ser o primeiro, que fosse o servo de todos, dizendo que o reino dele era um reino de servir, que ele veio não para
servir, mas não para ser servido, mas sobretudo para servir. Tem aquela cena com Simão Pedro, onde ele não aceita, né, renega, o mestre diz a ele que ele o renegaria por 3 vezes, né, e os desdobramentos nós sabemos o que acontece. Então, mediante todo esse acontecimento, Jesus sendo preso, Jesus sendo condenado, Jesus indo para a crucificação, os discípulos ainda não compreendendo o que estava acontecendo, sabiam da grandeza do Mestre, mas vendo que o negócio estava piorando cada vez mais, que o Mestre ia ser crucificado, que ele ia ser morto. Então, eles automaticamente se questionaram se Jesus era o Messias de fato. Porque ele não se libertava, ele não saía daquela situação, ele permanecia calado, e ele tinha condições totais de sair daquela situação difícil. Então eles começaram a se questionar se o Mestre era de fato o Messias. E o Mestre, captando, portanto, esse pensamento dos discípulos, na cruz, quando estava crucificado ali, ele então, como está no Evangelho de Mateus, em determinado momento ele responde, ou ele diz, estando na cruz, Deus, meu, por que me abandonaste? Nós, no primeiro momento, lendo essa passagem, nós não entendemos por que o Mestre diz aquilo. Mas o Mestre se referia justamente a uma passagem do Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo de número 22, onde então, que os discípulos conheciam muito bem, onde começa o Salmo com essa frase, e que neste Salmo falava justamente do Messias de Isaías, não o Messias de Davi, pois o Messias de Davi era aquele que viria num trono, aquele que viria Senhor dos exércitos, onde aquele que prevaleceria toda a sua força. E o Messias de Davi, que está no livro de Salmos, capítulo 22, falava de um Messias servo, que viria para servir. E então ali ele responde a todos que ele era o Messias enviado, que era o Messias servo, o Messias de Isaías. Nós vemos posteriormente nas obras de Paulo Estevão, ali nas obras de Emmanuel, com Chico Xavier e Paulo Estevão, diversas vezes ele citando, tentando trazer ali o conhecimento acerca do Mestre, introduzindo às pessoas, levando adiante o cristianismo, começando justamente falando na profecia do Messias de Isaías, no livro de Salmos. Nós vemos ali Estevão comparando a trajetória do Mestre com a profecia que estava nas antigas escrituras que falava do Messias, onde tudo o que constava ali foi o que o Mestre passou, foi o que acontecera com o Mestre, confirmando que ele era o Messias. Mas fica claro, portanto, o Mestre ele não se liberta, o Mestre não demonstra, mesmo neste momento, toda a sua grandeza para nós, primeiro que nós não tínhamos condições de suportar a sua grandeza. Segundo, trazendo-nos para nós a lição imortal, a lição da caridade, a lição da humildade. Mas também dizendo para nós que o triunfo nasce das dores bem suportadas. O triunfo nasce da conquista de nós mesmos. Como o próprio apóstolo Tiago diz numa de suas cartas, as dores bem suportadas nos dão a coroa da vida. Então, aquele que conquista a si mesmo, aquele que suporta bem as suas dores, esse sim instaura o reino de Deus, o reino dos céus, em seu coração. Que nós possamos, portanto, voltarmos sempre com grande amor, com grande interesse acerca do Evangelho de Jesus, acerca com o Mestre, entendendo ou buscando entender a sua grandeza, o tamanho do seu amor para conosco, que, como ele mesmo nos prometera, como ele prometera aquela turba de espíritos sofredores e infelizes, que estaria com eles, que viria, que daria assistência cotidiana, e o que ele promete para nós quando ele esteve conosco? Que estaria conosco até mesmo, até a consumação do século, ou seja, para sempre.
que não duvidemos das suas promessas e que possamos cada vez mais nos fortalecermos no seu amor, caminhando de uma forma equilibrada, caminhando de uma forma serena, na certeza da sua assistência. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Nós agradecemos muito a Deus. Ouvir falar de Jesus.